Olá a todos vocês, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam com todos de um modo muito especial. Estamos juntos mais uma vez para estudarmos a palavra de Deus, agora iniciando o estudo acerca do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Marcos é um discípulo de Jesus que tem características bastante interessantes e na sua escrita ele nos mostra a vida de Jesus e como o Espírito Santo guiou Jesus na sua perspectiva de observação para que, registrado os atos de Jesus, nós compreendêssemos que ele é o Deus que se fez carne e habitou entre nós, e pela sua vida nós podemos ter a certeza da salvação, da remissão dos pecados, de uma conversão para viver em novidade de vida, para estarmos juntos na ressurreição por toda a eternidade. O Evangelho segundo Marcos é um dos evangelhos dos 4 que nós temos na Bíblia. Nós costumamos dizer que nós temos, de fato, apenas um evangelho, que é o Evangelho eterno de Deus, que vem anunciado de Gênesis e vai concluir em Apocalipse. O Evangelho de Jesus Cristo é um só, mas nós temos 4 percepções diferentes de escrita na nossa Bíblia, que é o Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Lucas e segundo João. E nós temos aqui uma característica muito interessante que deve ser ressaltada no Evangelho segundo Marcos, que é o fato dele ser o primeiro evangelho escrito. Então, desta forma, nós temos um grau de importância ao Evangelho segundo Marcos um pouco diferenciado, porque apesar de que todos conviveram no mesmo tempo, na mesma época, nós temos um documento que é um documento primário, um documento, né, mais antigo, que é o Evangelho segundo Marcos, que começa também com uma característica interessante, diferente de Mateus e Lucas. Marcos começa o seu evangelho usando a mesma expressão que João também utiliza, que é a expressão do princípio, assim como Gênesis, trazendo a ideia que Jesus Cristo ele está não trazendo um novo princípio, mas ele está reestruturando aquilo que houve no princípio. Ele está colocando em ordem aquilo que desde o princípio foi plano de Deus para a humanidade. Então, a expressão de Marcos, no capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Também no Evangelho segundo João, o primeiro versículo, que é muito conhecido, fala: no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Também nós temos o texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 1, e ali vai dizer que no princípio criou Deus os céus e a terra. Então, esta ideia de trazer a palavra princípio, Bereshit, do hebraico, para o contexto da escrita, tanto de Marcos, que também era judeu, quanto de João, que também é judeu, trazer esta ideia do contexto hebraico de Gênesis para o evangelho de Jesus, Bereshit, princípio, é Deus reestruturando o princípio naquilo que foi perdido ao longo do tempo, naquilo que o ser humano estava fazendo de errado, naquilo que o ser humano estava interpretando de maneira equivocada, e nós precisamos voltar às bases. E isto é recorrente na fala de Jesus em muitos aspectos. Nós observamos Jesus falando que no princípio não foi assim, nós temos que voltar ao princípio para compreender de fato a palavra de Deus e a vontade de Deus. Então, Jesus Cristo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, ele vem para restabelecer aquilo que há desde o princípio. Então, lendo aqui os primeiros versículos, né, Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 6, o texto diz assim:
princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. A voz do que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém. E confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo e trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por que que é importante que nós compreendamos que o que Marcos está relatando aqui, e este relato de Marcos, de fato, é muito importante para a figura de João Batista, sendo ele o último profeta do Antigo Testamento, né? Porque ali depois nós temos o nascimento de Jesus e o ministério de Jesus. Então, João Batista, como o último profeta antes do Messias, ele vem fazer, vamos dizer, os ajustes finais, os arremates finais acerca do que era necessário para Jesus Cristo implantar de fato o seu ministério, a sua pregação e dar continuidade à instauração do seu reino eterno que estaria iniciando naquele momento. A questão é que no versículo 2, quando o texto de Marcos coloca conforme está escrito na profecia de Isaías, conforme está escrito na profecia de Isaías, porque Isaías fala a respeito da voz que clama no deserto. E esta voz agora que clama no deserto é a expressão de João Batista. Agora, nós temos alguns componentes interessantes dentro dessa narrativa, porque o versículo 4 fala literalmente: apareceu João Batista no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Claro, essa era a missão de João Batista, apresentar os pecados ao ser humano através da palavra de Deus, porque quem define o pecado é Deus. Então, João Batista, ele traz a ideia de compreensão da palavra de Deus para que o ser humano possa compreender o que há de errado em si mesmo e aquilo que ele precisa de transformação, de arrependimento, de conversão. E para fixar esta ideia, para fixar este momento, havia ali o ritual do batismo, que o batismo ele marca um ritual de purificação e uma entrega de uma nova vida. A palavra batizo, batismo do grego, significa mergulho, mergulhar. Por isso que o batismo é feito por imersão. Mas o simbolismo do batismo, que é morte e ressurreição, é que a pessoa que passa pelo batismo, ele está passando por um momento espiritual, um ritual tão importante espiritualmente, que aquilo lá está, que aquele momento está simbolizando a sua morte para a sua humanidade, no que ele se arrepende, no que ele confessa dos seus pecados. Ele quer deixar para trás aquela vida de pecados, aquela vida de ofensa a Deus, e dali para frente ele vai ressurgir, vai ressuscitar em novidade de vida, guiado pelo Espírito Santo e frutificando os frutos do Espírito todos os dias. Então, apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados. Agora, o interessante é que na pregação de João Batista, o versículo 5 mostra, olha o que acontecia. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. É claro que o texto da narrativa de Marcos está dentro de uma expressão gramatical que nós chamamos de hipérbole. A hipérbole
é um exagero de narrativa. Quando se fala que todos os habitantes da Judéia, todos os habitantes de Jerusalém foram se batizar com João Batista, é claro que isso é uma hipérbole, isso não aconteceu. Não eram todos de fato, é apenas a questão da narrativa para trazer a ideia que eram muitos, e de fato eram centenas de pessoas que iam se batizar com João Batista. Era muita gente que compreendia a mensagem e que aceitava este recomeço, viver esta novidade de vida, aceitando a palavra de Deus e recebendo a Deus como o seu único e suficiente Senhor e Salvador, e ali eles estavam à espera do Messias, que hoje nós sabemos que é Jesus Cristo. Então, todos aceitavam essa palavra e recebiam o batismo que João fazia ali no Rio Jordão. Quando ele fala, saíram a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, é só para mostrar que eram muita gente. E confessando seus pecados, eram batizados no Rio Jordão. Agora, o detalhe do versículo 6, ele nos mostra algo que deve nos chamar a atenção e nós devemos compreender um pouco melhor, que é quando ele fala, as vestes de João eram feitas de pelo de camelo e trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. Por que essa descrição a respeito de João? João, como eu já disse, ele é o último profeta antes do Messias. Então, desta forma, ele estava cumprindo tudo que havia nas profecias a respeito do que era necessário para a chegada do Messias. E o Messias é Jesus Cristo. E nós temos um texto muito importante que foi, inclusive, alvo de questionamento com Jesus a respeito desta questão desta figura de João Batista. Porque quando nós observamos o texto de Malaquias, Malaquias capítulo 4, que é o último capítulo de Malaquias, é um livro pequeno, mas o capítulo 4 fala no versículo 5 e 6, que são os últimos dois versículos de Malaquias. Então, Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6, fala a respeito da vinda do Messias, mas fala um detalhe dentro da profecia. E olha o que ele diz aqui. Malaquias, capítulo 4, versículos 5 e 6. Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Tá? Então, nós temos aqui uma profecia que antes do Messias deveria vir o profeta Elias. Agora, o que acontecia com o povo judeu, com as pessoas daquela época? Eles acreditavam que Elias, de fato, viria, desceria do céu. Que, afinal de contas, quando nós observamos a história de Elias ali no livro dos Reis, nós observamos que Elias, ele não morreu. Ele foi transladado ao céu, ele foi levado ao céu num redemoinho. Muitas pessoas falam que Elias foi levado numa carruagem de fogo, mas isso não é verdade. É só você ler o texto com um pouco mais de atenção que você vai perceber que Deus enviou uma carruagem de fogo para separar Elias e Eliseu. Mas o que levou Elias ao céu foi um redemoinho. Então, mas o fato é que Elias foi levado em vida para o céu. E sendo levado em vida, então criou-se a expectativa dentro dessa profecia de Malaquias que Elias voltaria e na volta de Elias haveria a pregação do evangelho para que o Messias pudesse vir e instaurar o seu reino. A questão é, se Elias não veio, como Jesus pode ser de fato o Messias? E esse foi um questionamento forte entre os doutores da lei, entre os fariseus da sua época.
Mas nós temos um texto bastante, né, interessante que nós temos que observar, que está em Mateus, capítulo 17, Mateus, capítulo 17, o versículo 12, é onde Jesus fala a respeito de Elias. Então, Mateus, capítulo 17, versículo 12, fala assim: Eu, porém, vos declaro que Elias já veio, e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer na mão deles. Então, os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista. Então, quando nós observamos aqui no texto de Marcos, juntando as informações agora, juntando as ideias, quando no versículo 6 fala que João Batista, ele tinha, né, as vestes de João eram feitas de pelos de camelo, e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, é porque esta figura remete a Elias. Era Elias que se comportava desta maneira. Quando nós observamos o texto de Segundo Reis, Segundo Reis, capítulo 1, o versículo 8, que fala a respeito de Elias, olha o que diz aqui, o livro dos reis, né? Então, Segundo Reis, capítulo 1, o versículo 8, ele diz assim, né? O versículo 7, para a gente ter o contexto. Ele lhes perguntou, qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam, era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro, e então disse, é Elias, o tesbita. Então, observe aqui como era a figura de Elias. Um homem que se vestia com vestes de pelos, né, de pelos de camelo, e tinha também um cinto de couro. É por isso que João Batista também se vestia assim. E ao ler o livro de Reis, você vai ver que a alimentação de Elias, na alimentação de Elias, também haviam gafanhotos e mel silvestre. Tá? Então, esta figura que está sendo apresentada a João Batista é exatamente o que Jesus está falando no texto de Mateus 17, o versículo 12, onde Jesus fala, eu, porém, vos declaro, Elias já veio e vocês não o reconheceram e fizeram o que quiserem com ele. O que Jesus está falando? Não é Elias de fato que virá. Virá uma figura, veio uma figura de Elias, um profeta, continuando com a mesma mensagem, com o mesmo estilo de pregação, com o mesmo estilo de vida, levando pessoas a compreender a palavra de Deus, levando pessoas ao batismo e transformando essas pessoas pela palavra de Deus, pelo poder da palavra de Deus. Então Jesus fala, este era Elias, Elias já veio. Então o Messias pôde vir em Jesus Cristo, porque o Elias estava ali. Mas o que aconteceu é que João Batista, ele foi preso, foi morto, decapitado, porque depois da morte de João Batista, Jesus inicia o seu ministério. Então, João Batista veio como precursor do ministério de Jesus, abrindo caminho, pregando o quê? Pregando o evangelho que há desde o princípio, como fala no versículo 1 de Marcos. Princípio do evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Jesus Cristo veio trazer de volta o evangelho que é o mesmo desde o princípio. E desta forma mostrar como todos devem viver, como todos devem ser restaurados. E quando as pessoas compreendiam a restauração, se arrependiam dos seus pecados, buscavam o batismo para a remissão dos pecados, para a mudança de vida. É isto que significa o batismo. E a palavra de Deus vai nos dizer
que todo aquele que crê e for batizado será salvo. É o texto de Marcos 16, no final do seu evangelho, ele vai falar a respeito disso. A questão é, como fica a situação nossa hoje? Nós, como cristãos, somos hoje, dentro da expectativa da breve volta de Jesus, hoje nós somos o João Batista que ficou aqui pregando o evangelho, que é o evangelho eterno de Deus em Jesus Cristo desde o princípio. Hoje nós somos o João Batista, o Elias que ficou aqui pregando o evangelho, conduzindo as pessoas para a compreensão da necessidade de arrependimento, de conversão, para estar vivendo segundo os propósitos de Deus, restaurando o que for necessário para que na sua vida você possa, de fato, esperar Jesus Cristo, que em breve estará voltando e nos resgatará para a vida eterna, onde não teremos mais morte, nem luto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Então, observando a palavra de Deus, nós vemos que João Batista foi uma figura de Elias. E hoje, todo cristão é uma figura de João Batista em Elias. É uma figura de alguém que está levando o evangelho, que é eterno desde o princípio, para que as pessoas reconheçam as suas limitações, as suas falhas, tenham a oportunidade de conversão, de transformação de vida para viver com Cristo na sua volta, que breve acontecerá, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A palavra de Deus, ela quer que nós reflitamos. Se você ainda não buscou a Deus, se você ainda não compreendeu direito a necessidade do batismo, a necessidade de você ter um vínculo cristão, de você fazer sua profissão de fé e se arrepender dos seus pecados e viver em novidade de vida, procure conhecer um pouco mais sobre isso, procure ler a palavra de Deus, procure um estudo bíblico, procure crescer no conhecimento, para que desta maneira você possa estar preparado para o encontro com Jesus Cristo, para a vida eterna. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço as tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando. Que o Senhor conceda a tua paz e direção e que todos conheçam a tua palavra, sejam restaurados e batizados pelo teu poder, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.